O deputado federal Marcel Van Hatten denunciou da tribuna os abusos cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal e cobrou providências do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, após ter seu celular lacrado ao assistir a uma sessão naquela corte. O deputado relatou: "Assisti a uma sessão que me deu profunda tristeza. Eu me pergunto como nós deixamos a situação chegar a este ponto. Como a sociedade brasileira, incluindo a imprensa, incluindo as demais instituições, o poder legislativo em especial, deixou a situação chegar a este ponto. É triste ver um Supremo Tribunal Federal fora do controle. Um poder que não tem nenhum controle sobre si, perde o controle. Foi isso que eu vi lá hoje." Van Hatten apontou: "Eu percebi que cartas marcadas estão sendo jogadas no Supremo Tribunal Federal neste exato instante. Não tenho medo de errar ao dizer que, apesar do julgamento ainda estar em curso, tudo ali já está decidido. A sentença já está escrita. Volto triste daquele plenário do Supremo Tribunal Federal porque vi homens que têm descumprido a lei e a Constituição julgarem homens que, ao que tudo indica, não têm nada a temer, ou não deveriam ter nada a temer, pois crime não cometeram, nem sequer poderiam estar sendo julgados lá, por não terem foro privilegiado." O deputado lembrou: "Não podemos nos omitir como sociedade, muito menos como parlamento que representa a sociedade, mas infelizmente há omissão, repito, da imprensa, de muitas instituições, inclusive aquelas que no passado tantas críticas fizeram às injustiças ou não, mas fizeram críticas ao poder em Brasília. E este próprio parlamento, esses todos que hoje silenciam, são, sem dúvida nenhuma, autores desse desastre." Ao apresentar uma reclamação ao presidente da casa, Van Hatten relatou: "Eu considero um absoluto desrespeito, não apenas com os advogados, mas também comigo e com esta casa, quando todos os presentes naquela sessão de admissibilidade foram obrigados a lacrar os seus aparelhos celulares." Em outro discurso, o deputado questionou por que a Câmara estava votando para dar mais recursos ao Judiciário, dizendo: "Eu não entendo certos acordos que são feitos, não entendo mesmo, porque venho de uma sessão hoje no Supremo Tribunal Federal em que claramente os ministros da mais alta corte da República estão se lixando para a democracia. Eles se lixam para este parlamento, se lixam para a Câmara dos Deputados e para o Senado da República. Eles mandam em si próprios, eles fazem tudo sozinhos, eles decidem." Hoje, assistindo às preliminares da denúncia, a aceitação ou não da denúncia, a admissibilidade lá no Supremo Tribunal Federal, quando tratavam das questões preliminares, os ministros do Supremo decidiam ao arrepio do que diz a lei. Os advogados estavam dizendo claramente que não tiveram acesso às provas que a Procuradoria teve, que o juiz teve. E nós aqui estamos premiando esse judiciário. O deputado alertou: "Nós aqui estamos fazendo um papel muito feio, porque a Câmara, claro, sem o meu voto, está aprovando mais regalias, benesses, aumento de cargos para o Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário está se lixando para o povo brasileiro." Marcel Van Hatten protestou: "É só projeto de benesse para o Poder Judiciário, uma sessão inteira, quando o Judiciário cospe na cara de cada parlamentar. E não estou falando da direita e da oposição, não. Estou falando de todos, porque quando há um desrespeito, uma interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, e isso acontece todos os dias, é um desrespeito a cada parlamentar e a cada eleitor, e, portanto, também a cada cidadão brasileiro. Mas estamos aqui premiando a injustiça no Brasil, com mais benesses, com mais cargos." O deputado fez um apelo: "Pedimos a retirada de pauta desse projeto e, ao mesmo tempo, que seja pautado o projeto de lei da anistia. O projeto já tem as assinaturas." O deputado Sóstenes Cavalcante fez a coleta, aliás, parabéns ao deputado mais uma vez,
E temos a maioria desta casa para o requerimento de urgência, com assinaturas coletadas individualmente com cada um dos parlamentares que assinaram. E repousa esse requerimento de urgência sobre a mesa, que pode e deve ser pautado hoje. Estamos aqui a tratar de um projeto para aumentar os custos do Poder Judiciário no Brasil, representado pelo Supremo Tribunal Federal, um tribunal revolucionário e de exceção, que tem abusado da sua autoridade ao tratar de um tema seríssimo sobre o ocorrido dia 8 de janeiro, de forma absolutamente ilegal e inconstitucional, perseguindo brasileiros que hoje estão presos, ou com tornozeleiras eletrônicas ou sem acesso às redes sociais. Essas pessoas são perseguidas políticas. A cada dia que essas pessoas continuam presas, com tornozeleira eletrônica e sem acesso às redes sociais, a cada dia que essas pessoas continuam a sofrer essa injustiça, é um dia que esta casa se exime de cumprir seu papel pela justiça no Brasil. Por isso, o presidente, deputado Hugo Motta, que recebeu familiares de presos políticos no Brasil, peço a Vossa Excelência que não apenas retiremos de pauta esse projeto, mas mais importante do que isso, para que a pauta possa andar depois, que seja pautado o projeto de lei de anistia. Anistia, aliás, é um termo que só se destina àqueles que depredaram e que devem pagar pelo que fizeram, embora já tenham pagado muito mais, muito além do que qualquer vândalo neste país jamais pagou por vandalismo. O que nós queremos, na verdade, é justiça para a grande maioria dos brasileiros, que hoje não têm o devido processo, são perseguidos políticos e não podem continuar sofrendo nas mãos do Estado brasileiro. É papel desta Câmara dos Deputados resolver este problema. Paute a anistia, presidente deputado Hugo Motta. É o que pede a população brasileira. Deputado Marcel Van Hatten, 3 minutos. Ô, presidente. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, eu vim do Supremo Tribunal Federal, onde pela primeira vez assisti presencialmente a uma sessão, nesse caso da primeira turma, de julgamento. Na verdade, uma sessão de admissibilidade da denúncia do Procurador-Geral da República contra diversos supostos golpistas. E eu estive lá porque fui arrolado como testemunha por Felipe Martins, um dos denunciados, e juntamente com ele e seus advogados, outros advogados lá estavam, assisti a uma sessão que me deu profunda tristeza, senhor presidente. Profunda tristeza. Eu me pergunto como deixamos chegar a este ponto. Como a sociedade brasileira, incluindo a imprensa, incluindo as demais instituições, poder legislativo em especial, deixou chegar a esse ponto. Porque é triste ver um Supremo Tribunal Federal fora do controle. Um poder que não tem nenhum controle sobre si, perde o controle. E é isso que eu vi lá hoje, com muita tristeza, senhor presidente. Eu vi ministros do Supremo Tribunal Federal que criticavam no passado, quando advogados ou quando membros de outras instituições, atitudes que hoje chancelam, apoiam. A falta de acesso aos autos dos advogados, aliás, a falta de acesso ao celular, que não apenas os advogados, mas inclusive eu, como deputado federal, fui submetido. Ao chegar lá no tribunal, pela primeira vez mandaram lacrar todos os celulares de quem entrava para assistir àquela sessão de julgamento. Eu registro isso aqui na tribuna e farei uma reclamação formal à presidência da casa, assim como os advogados fizeram ao OAB, desse verdadeiro absurdo do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, nesse caso, presidido por Zanin. Por isso, senhor presidente, eu não tenho mais muito a dizer, a não ser que percebi que são cartas marcadas a serem jogadas agora no Supremo Tribunal Federal, nesse exato instante. Não tenho medo de errar, de que Felipe Martins será denunciado. Não tenho medo de errar, de que, apesar de ainda em curso, tudo ali já está decidido, a sentença já está escrita. O desespero dos advogados
que tentam buscar a verdadeira justiça é nítido nas suas comunicações, nas suas manifestações. E eu, portanto, peço tolerância, senhor presidente, para poder encerrar essa manifestação. Volto daquele plenário do Supremo Tribunal Federal triste porque vi homens que têm descumprido a lei e a Constituição, julgando homens que, ao que tudo indica, não têm nada a temer ou não deveriam ter nada a temer porque crime não cometeram. Sequer poderiam estar sendo julgados por não terem foro privilegiado lá no Supremo Tribunal Federal. Não podemos, para concluir, presidente, Concluído, deputado. não podemos nos omitir como sociedade, muito menos como o parlamento que representa a sociedade. Mas, infelizmente, é a omissão, repito, de imprensa, muitas instituições, inclusive aquelas que no passado tantas críticas fizeram às injustiças, ou não, mas fizeram críticas no poder em Brasília, e esse próprio parlamento, esses todos que hoje se silenciam, são, sem dúvida nenhuma, autores desse... Obrigado, não, deputado Marcelo Van Hatten. Presidente, em que pese o novo já ter orientado, se Vossa Excelência me permite um minuto, eu queria fazer uma reclamação a Vossa Excelência. Eu estive hoje no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem a palavra. Eu estive no Supremo Tribunal Federal, senhor presidente, e eu considero um absoluto desrespeito, não apenas com os advogados, mas também comigo e com esta casa, quando todos os presentes àquela sessão de admissibilidade foram obrigados a lacrar os seus aparelhos celulares. Deputado Hugo Mota, eu pediria a atenção de Vossa Excelência. Desculpe interrompê-lo, eu pediria atenção porque esse assunto é muito grave, deputado. Nós vamos encaminhar a Vossa Excelência a mesma reclamação formal, assim como a OAB também já se manifestou formalmente, repudiando a atitude do Supremo Tribunal Federal de pedir que fossem lacrados os celulares de todos os advogados, inclusive, e ou seja, dos parlamentares presentes, de todos. Isso é um absurdo, presidente. Eu, assim como Vossa Excelência e todos os colegas, peço só 30 segundos. Eu, como todos aqui, e todos os que lá estavam presentes, nós temos outras atividades, não pude sequer acompanhar na parte da tarde, porque iniciada a hora do dia eu não poderia votar pelo celular lá do Supremo. É um absurdo um instrumento de trabalho ter sido lacrado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de forma arbitrária na sessão da primeira turma. Então encaminho a Vossa Excelência essa reclamação e peço que Vossa Excelência repasse ao Supremo e tome atitude nesse sentido, porque... Eu receberei a reclamação de Vossa Excelência e, juntamente com o jurídico e a Procuradoria da Casa, procuraremos dar uma resposta ao que Vossa Excelência está colocando nesse momento. Muito obrigado. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de exceção e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, que timing péssimo para estar votando aqui criação de tribunal, aumento de cargos para o judiciário
eu não entendo certos acordos que são feitos. Não entendo mesmo. Porque eu venho de uma sessão hoje no Supremo Tribunal Federal em que claramente os ministros da mais alta corte da República estão se lixando para a democracia. Eles se lixam para esse parlamento, se lixam para a Câmara dos Deputados, para o Senado da República. Eles mandam em si próprios, eles fazem tudo sozinho, eles decidem. Hoje, assistindo às preliminares da denúncia, a aceitação ou não da denúncia hoje, a admissibilidade lá no Supremo Tribunal Federal, e quando trataram das questões preliminares, os ministros do Supremo decidiam ao arrepio do que diz a lei. Os advogados dizendo claramente que não tiveram acesso às provas que a Procuradoria teve, que o juiz teve. E nós aqui estamos premiando este judiciário, com todo o respeito ao Piauí, a Santa Catarina, ao STJ, aos outros órgãos. Eu estou falando do judiciário como conceito, do Supremo Tribunal Federal, que deveria dar exemplo. E aqui nós estamos premiando o poder judiciário mais caro do mundo e também ineficiente como poucos. Senhor presidente, isso aqui é inadmissível. Eu estive lá, o advogado do Felipe Martins, claramente dizendo, olha só, os dados da antena da TIM, que vocês pediram, que a Polícia Federal pediu, que a Procuradoria-Geral da República aceitou que fosse feito o pedido, que o Judiciário depois teve acesso, não foi enviado para nós. Como é que um advogado vai se defender, senhor presidente? Aí estou eu lá, deputado federal, chegando e pedem para eu ensacar o meu celular. Os advogados ensacarem os seus celulares, não deixaram sequer utilizar para trabalho celular durante aquela sessão. Mas sabe por quê, presidente? Porque Alexandre de Moraes, no fundo, tem medo de Felipe Martins. Não quer uma imagem de Felipe Martins, porque ele sabe, deputado Hugo Mota, que Felipe Martins é quem vai derrubar Alexandre de Moraes. E nós aqui estamos fazendo um papel muito feio, porque a Câmara, claro, sem o meu voto, está aprovando mais regalias e benesses e aumentos e cargos para o Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário está se lixando para o povo brasileiro, inclusive o gaúcho que esteve embaixo d'água no ano passado e ainda não se recuperou e não tem ajuda nem desse desgoverno, nem do Supremo Tribunal Federal, não tem ajuda de ninguém, só do próprio povo. Senhor presidente, que vergonha dessa casa no dia de hoje, o novo vota não. Vou insistir, presidente, vou na toada do nosso colega deputado Gustavo Gaia. Nós estamos vendo um absurdo em cima do outro. A questão da Nadine Heredia, lá do Peru, é sintomática. Lula, que deveria estar cumprindo pena na cadeia pelos crimes que cometeu, vinculados à corrupção na Odebrecht, agora quer limpar a barra internacional, geral, inclusive, de criminosos fora do país. E nós aqui premiando o Poder Judiciário. Repito, inclusive encontrei hoje um desembargador que corretamente não se pronuncia em público, porque ele respeita a lei orgânica da magistratura, diferentemente dos ministros do Supremo, que deveriam dar exemplo e não respeitam. Ele elogiou o meu mandato e disse que a maioria silenciosa está do lado da justiça. Por isso eu quero dizer aqui que não é um desrespeito sequer ao judiciário dos dois estados que estão hoje em discussão aqui, Santa Catarina e Piauí, não, mas é o recado que essa casa passa para a população. Na semana passada, Alexandre de Moraes decidiu dar guarida, quase um asilo, a um traficante internacional pego com mais de 50 quilos de cocaína em Barcelona, porque supostamente deveria haver reciprocidade entre um traficante de drogas internacional e um perseguido político brasileiro. Ó, senhor presidente, isso aqui é lamentável. O que nós estamos vendo acontecer nessa sessão é lamentável e não vai passar esse dia sem que pelo menos eu me pronuncie aqui e outros deputados valorosos contra esse assinte que se está realizando
no plenário da Câmara dos Deputados. É só projeto de benesse para o Poder Judiciário, uma sessão inteira, quando o Judiciário cospe na cara de cada parlamentar. E não estou falando de direitos da oposição, não, eu estou falando de todos, porque quando há um desrespeito, uma interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, e isso acontece todos os dias, é um desrespeito a cada parlamentar e a cada eleitor, e portanto também a cada cidadão brasileiro. Mas estamos aqui premiando a injustiça no Brasil, com mais benesses, com mais cargos. Olha, senhor presidente, não tem como não ficar indignado com o que está acontecendo. Essa, aliás, é a voz do povo, não a minha. Pode pesquisar lá fora. O povo não aceita esse tipo de pauta como está sendo feito no dia de hoje. Presidente, deputado Hugo Mota, caros colegas parlamentares, pedimos a retirada de pauta desse projeto e pedimos, ao mesmo tempo, que seja pautado o projeto de lei da anistia. Já tem as assinaturas, deputado Sócrates Cavalcante, que fez a coleta. Aliás, parabéns mais uma vez. Temos a maioria desta casa para o requerimento de urgência, uma maioria coletada individualmente com cada um dos parlamentares que assinaram, e repousa este requerimento de urgência sobre a mesa e pode ser pautado hoje. Deve ser pautado hoje. Nós estamos aqui a tratar de um projeto para aumentar os custos do Poder Judiciário no Brasil, enquanto o Poder Judiciário representado pelo Supremo Tribunal Federal, Tribunal Revolucionário de exceção, tem abusado da sua autoridade, tratado de um tema seríssimo que foi 8 de janeiro, de uma forma absolutamente ilegal, inconstitucional e de forma a perseguir brasileiros que hoje estão ou presos, ou com tornozeleiras eletrônicas, ou sem as suas redes sociais. Pessoas são perseguidas políticas e cada dia, senhor presidente, que essas pessoas continuam presas com tornozeleira eletrônica, sem redes sociais, cada um desses dias que passam em que essas pessoas continuam a sofrer essa injustiça, é um dia que esta casa se exime de cumprir o seu papel pela justiça no Brasil. Por isso peço, senhor presidente, deputado Hugo Mota, Vossa Excelência, que recebeu familiares de presos políticos no Brasil, peço a Vossa Excelência, não apenas que nós retiremos de pauta esse projeto, mas mais importante do que isso, para que o resto da pauta possa andar depois, que seja pautado o projeto de anistia. Anistia, aliás, termo que só serve àqueles que depredaram e que devem pagar pelo que fizeram, mas que já pagaram muito mais, muito além do que qualquer vândalo nesse país jamais pagou por vandalismo. O que nós queremos, na verdade, é justiça para a grande maioria dos brasileiros que hoje não têm o devido processo, são perseguidos políticos e que não podem continuar sofrendo nas mãos do Estado brasileiro. É papel desta Câmara dos Deputados resolver esse problema. Paute a anistia, presidente, deputado Hugo Mota, é o que pede a população brasileira. Muito obrigado. E assim eu posso também evitar a agressão aos ouvidos alheios. Fernando Martins Motola ficou até 19 de dezembro de 2024, se entregou para o governo do ditador Maduro e morreu no dia 26 de fevereiro de 2025. Ele foi o único que saiu nesse meio tempo e faleceu. Pois bem, o Brasil assumiu a representação no dia 1º de agosto de 2024, logo depois que a Argentina não reconheceu a vitória do Maduro. Tá? Ou 1º de agosto de 2024. A Argentina tinha concedido o asilo diplomático no dia 28 de março, anteriormente a isso, portanto, 2024, e a Venezuela não deixou esses perseguidos políticos saírem. E o Brasil não está fazendo o esforço que fez para tirar uma corrupta criminosa de lá, para ajudar esses venezuelanos que são perseguidos políticos, não são criminosos. No dia 21 de abril, agora, 2025, quando recebemos essa mensagem, já faz 150 dias que não há eletricidade mais na Embaixada Argentina.
cortaram o serviço. Maduro cortou o fornecimento de energia elétrica. Eles tinham um gerador de emergência que se fundiu. Instalaram um novo, teve falhas, não tem conseguido religar e o governo Maduro impede que os técnicos possam ir lá consertar. Não tem água, só se pode um caminhão com 1.000 litros de água a cada 10 dias. É isso que o regime do Maduro permite chegar nessa embaixada argentina, sob cuidados de Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Deputado Pazuello, eu ia dizer que eles estão presos, aliás, eu comecei dizendo que estão sob custódia do governo brasileiro, que estão presos, não, estão pior do que na cadeia, porque não tem água nem luz. Isso é tortura, deputado Chinali. Vossa Excelência é corresponsável por tortura junto a esse governo do Lula se não tomar uma providência. Eu peço providência por humanidade. Eu peço providência por caridade com essas pessoas. Esses são perseguidos políticos. Agora, Nadine Heredia, corrupta, tem um jatinho da FAB no Peru para trazer para o Brasil. O Lula, que é amigo do Maduro, amigão do Maduro, não trabalha por esses perseguidos políticos. Então, deputado Chinali, com todo respeito, sempre demonstrei nos debates com Vossa Excelência, eu peço encarecidamente para que Vossa Excelência não seja cúmplice desse ato de desumanidade junto com o governo Lula. Que traga essas pessoas ou para o Brasil ou para a Argentina. Ofereça o avião da FAB para esses sim que necessitam. É uma vergonha nós estarmos vendo uma discussão aqui sobre a convocação ou não de um ministro que não quer vir em menos de 30 dias, agora felizmente aprovamos a convocação, enquanto nós temos há mais de um ano perseguidos políticos venezuelanos sem água, sem luz, numa embaixada sob responsabilidade do Brasil e que o Brasil não faz nada para resolver de fato o problema. 2 pesos e 2 medidas? Ou a única medida do PT é realmente ajudar quem é parceiro no crime? Deputado Felipe Barros, me coloco à disposição de Vossa Excelência. Confesso que eu mesmo, que tenho contato pessoal, conheço pessoalmente um desses membros da equipe, o Pedro Uruchurto, que me mandou as informações, inclusive, conheço ele pessoalmente. Eu peço que nós intercedamos em nome desses venezuelanos que lá estão, sob custódia do governo brasileiro, sendo torturados. Deputado Marco Feliciano definiu bem a palavra. Porque quando você não tem água, quando você não tem energia, tem água limitada, você não está mais vivendo em condição de humanidade. E é isso que o governo brasileiro está fazendo com os perseguidos políticos fora do país e, infelizmente, também aqui dentro do Brasil. Eu peço, por isso, deputado Chinali, sua ajuda e intercessão junto ao governo para resolver esse problema, porque é insustentável que continue dessa maneira. Muito obrigado, senhor presidente. Essa discussão aqui nem deveria estar acontecendo, para ser bem sincero. Eu sinto que essa comissão está sendo humilhada. Vossa Excelência, senhor presidente, deputado Felipe Barros, que merece todo o respeito dos colegas pela posição que ocupa, está sendo humilhado pelo governo do Lula, na frente de todo mundo. O cara deu asilo para uma corrupta, alegando razões de saúde. Só se ser ladrão é ser doente. Senhor presidente, aqui em respeito a Vossa Excelência, em deferência ao cargo que ocupa, na minha humilde opinião, Vossa Excelência devia encerrar essa discussão, botar a convocação e mandar o ministro vir amanhã. Porque para mandar um jatinho da FAB pegar essa ladra, essa corrupta lá no Peru, foi rápido, deputado Faur. Imediato, poucas horas estava lá, mal tinha sido condenado, estava aqui. E nós estamos esperando mais de 30 dias para o ministro vir dar a explicação de por que deu asilo para uma bandida. Isso não é só a respeito, aliás, com a comissão, não. É com os peruanos também. Eu dei entrevista para vários jornais peruanos, inclusive o Comércio, que é o maior jornal lá do Peru. O povo está indignado. E o Lula está tentando fazer essa narrativa de que porque ele aqui teve os seus processos anulados pela STF, bandido que é, também pode trazer os bandidos lá de fora e anistiá-los aqui no Brasil. Que vergonha, senhor presidente. Me desculpe aqui a veemência, mas essa discussão não deveria estar acontecendo. Eu peço a Vossa Excelência que paute o requerimento de convocação e acabe com essa discussão que não deveria estar acontecendo. Como pode o governo oferecer uma data para depois de 30 dias, inclusive, para 27 de maio? Até lá, quantos bandidos mais o governo vai botar aqui para dentro?
Para quantos outros ladrões o PT vai oferecer o Uber da FAB para vir aqui para o Brasil? Alexandre de Moraes, inclusive, deixou um traficante ficar aqui e ele, em consórcio com o PT, a gente já sabe, inclusive, quem é. O Brasil já sofre na rua com a criminalidade, com bandidos assaltando, matando por causa de um celular. E nós aqui na comissão discutindo se podemos aceitar a oferta do ministro das Relações Exteriores para vir lá no dia 27 de maio. Faça-me o favor, tenha santa paciência, isso é uma vergonha. Repito, poucas horas depois da condenação, a ex-vice-presidente corrupta do Peru, ela já tinha o jato da FAB à disposição para trazê-la aqui ao Brasil. Viramos Uber de bandido, as forças aéreas brasileiras. Olha, senhor presidente, eu fico aqui realmente indignado porque é de deixar qualquer cidadão honesto, cumpridor da lei, revoltado. Por isso, concluo, senhor presidente, dizendo que paute essa convocação, que votemos e que o ministro venha, se possível, inclusive hoje, não importa onde ele está, que é o voo da FAB, que trouxe essa ladra, criminosa, bandida. Traga o ministro aqui para dar explicação para essa Câmara dos Deputados. Obrigado, deputado Marcel. Nós